primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e, como o Paulo já me apresentou, né, somos colegas de departamento, por coincidência nos encontramos aqui. Só que meu convite foi feito assim na sexta-feira, eu não tive muito tempo hoje para fazer a apresentação. Então eu peço um pouco de desculpas e eu vou colocar uma coisa que é um pouco diferente do que foi colocado aqui, mas eu acho que tem tudo a ver, as coisas se encaixam. Parece que é um quebra-cabeça, mas vai sendo encaixado. Se a gente voltar para a história, Galileu, acho que no século XV, ele pregava o heliocentrismo. E o conhecimento da época era que a Terra era plana, né? A Terra plana e era o centro do universo. E existiam aquelas lendas, né, que se você só podia navegar ao longo da costa, porque você fosse acima, né, além do oceano, você caía na borda da Terra e cairia no abismo. Ou então seria devorado por monstros marítimos. Então essa história, né, essas histórias, elas vêm de onde? Qual que era o objetivo? Será que era inibir os navegantes de irem a oceanos cada vez mais longe, descobrir o caminho das Índias, ou descobrir que o planeta era redondo, que a Terra era uma esfera? Qual que era o objetivo? Então, observando aqui as preocupações, consigo fazer um paralelo, né? Foi falado muito de planejamento. O que é extremamente importante para o planejamento? O conhecimento e a boa informação. Se alguém desonera a informação, o que acontece com o planejamento? O planejamento fica equivocado. Então preciso ter o conhecimento do que está acontecendo para poder tomar decisões de longo termo. Mesmo que a tecnologia seja bastante dinâmica e altere, tem coisas que se repetem em ciclos, como a Copa do Mundo, como falou meu colega aqui, a cada 4 anos. Então nós temos a cada 4 anos também eleições. Então pode ser que esse evento climático esteja relacionado também com as eleições presidenciais, porque junto com a Copa também nós temos eleições. Então são ciclos, né? São ciclos de 4 anos. Bom, o que nós conhecemos no nosso planeta? Aqui todos falaram que é da crise hidrológica, da falta de água, da seca, que ela é recorrente. Dizem então que a cada 10 anos, aquele gráfico de seca que o professor Paulo Barbosa apresentou há pouco, também mostra em torno de 10, 8 anos, 11 anos, acontece uma seca. Isso é recorrente, mas qual que é o motivo? O que nós conhecemos da hidrologia? E o nosso planeta, qual que é a história que nós temos dessas informações hidrológicas? As séries são curtas, todos falaram aqui, as séries são curtas, os modelos são limitados, nós não conseguimos incorporar todas as incertezas, ou nós estamos debatendo o risco. Nós estamos discutindo riscos e perspectivas de segurança do setor elétrico. Mas o que tem a ver o risco do setor elétrico com a hidrologia? A nossa matriz é hidroenergética. Então nós dependemos do clima. E qual que é o discurso hoje? Hoje não temos mais monstros marítimos, nós temos um discurso das mudanças climáticas, ou o discurso do quê? Do aquecimento global, dos gases de efeito estufa. Nós temos os combustíveis fósseis. Se eles são fósseis, um dia eles foram vivos. E quando eles eram vivos, onde eles estavam? Na atmosfera? Estavam livres. Como que era o planeta nessas eras geológicas do Paleozoico anterior a isso? Não se falava que a vegetação era exuberante e comportava a vida de grande porte? Então o gás carbônico ele não é o vilão da história. O gás carbônico é o gás da vida. E quando ele foi subtraído da atmosfera, a vida perdeu sua exuberância. Os animais de grande porte pereceram. Então talvez essa história seja apenas uma história de monstro. Agora, eu não sou a favor de queima de combustível fóssil, porque nós temos todos os outros aspectos de poluição de ar, poluição de água, poluição do solo. Então, problema de saúde. Agora, nós estamos criando ou embarcando numa onda de que a Terra é chata e se você for além, você vai cair no abismo. Então, vamos tentar explicar algum outro efeito, ou então uma outra vertente, um outro discurso, uma outra teoria, que ela não está sendo divulgada na mídia. Em um artigo de 1958, na Water Resource Research, volume 4, número 5, de outubro de 68, Benoit Mandelbrot e James Whale estudaram os dados fluviométricos históricos de alguns grandes rios do mundo, e em particular do Rio Nilo. Qual é o comprimento dessas séries históricas do Rio Nilo?
Quais os comprimentos das séries históricas de vazões na China? Tem séries de mais de 1000 anos. Qual que são os nossos comprimentos aqui? 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que nós conhecemos? O que os chineses conheciam? Por que o Mandelbrot procurou essas séries do Rio Nilo e outras, né, também na Ásia, que tem séries milenárias? Eles identificaram nos padrões observados o tal de recorrente que batizaram de efeito José e efeito Noé, que o Paulo Barbosa falou agora há pouco. Nós não combinamos essa palestra, nos encontramos agora com surpresa. Bom, qual que é o efeito José? O efeito José, ele faz o que? Uma analogia com aquela história da Bíblia, do personagem bíblico José, que fazia a interpretação do sonho do faraó, que tinha sonhado com 7 vacas gordas, que foram sucedidas por 7 vacas magras, que devoraram as gordas e continuaram magras. A interpretação dele foi o seguinte: olha, construa silos, né, para armazenamento de trigo, porque durante 7 anos viveremos um período de abundância. E os 7 anos seguintes passaremos por 7 anos de fome. Então guarda agora, quando você tem excesso, para usar quando estiver na fome. Então esse foi o efeito José. E ele indica, o efeito José, a persistência do fenômeno. Então eles identificaram que um período longo, não usual de precipitações altas ou baixas, pode ser extremamente longo, de 30 a 40 anos. E elas são sucedidas uma pelas outras. Ele não é exato, esses 30 ou 40 anos não são exatos a cada exatamente 30 anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas na média entre 30 a 40 anos. E nesse ponto, dessa persistência, o setor elétrico brasileiro trabalha com geração de energia hidrelétrica. Ela trabalha com uma média até a década de 70, e depois da década de 70, o que acontece com a média das vazões? Ela dá um salto? Ela aumenta? Isso ou não? É correto? Vocês que trabalham com modelação, que trabalham no setor elétrico, não tem uma outra média a partir da década de 70? Será que nós não estávamos no período mais seco de 30, 40 anos e foi sucedido por um período de maiores chuvas, de 30, 40 anos? Quanto? De 70 para agora são quantos anos? 40 anos. Bom, os modelos atuais hidrológicos de estatísticas não consideram um ou outro efeito e deve ser substituído. Eles não levam em consideração esse efeito cíclico de longo período de 30 a 40 anos. Quando tem uma tendência séria, o que se faz para entrar no modelo? Ar marinho, né, os modelos de séries temporais. Tira-se a tendência e modela. E faz toda a previsão, gera centenas de séries de 200, 300 anos para fazer o trabalho de estocagem. O efeito José, ele é um outro efeito identificado, que ele fala de uma hora por outra, pode acontecer um evento extremo e ele some tão rapidamente quando ele apareceu. É o que aconteceu em 82 e 83 no Brasil. Nós tivemos uma cheia que atingiu 3 estados brasileiros, 3 ou 4, né? São Paulo, pouco, Paraná, Santa Catarina, que sofreu mais, e Rio Grande do Sul. Ficamos debaixo d'água, em 82 para 83. Em 53, nós passamos por uma seca muito grande. Começa daqui, um pouquinho menor. E neste ano de 53, a Holanda sofria sua pior enchente, em que matou mais de 3 mil pessoas. E a partir desse momento, a Holanda decidiu, a população decidiu que não queria mais estar sujeita ao risco que eles tiveram. Então eles começaram a investir muito em obras de proteção contra enchentes, porque é um país baixo, né? O nível da água, na verdade, é um pouco abaixo do nível do mar. Então, grande parte, um terço do seu território fica abaixo do nível do mar. Então, investiu muito nisso. Porque se foi o quê? Se foi tentar diminuir a sua exposição ao risco de novas enchentes. E hoje nós estamos passando também por um período seco. E se nós formos na Europa de novo, teve no começo do ano bastante enchente na Inglaterra, e teve enchente agora na Sérvia, que foi a maior dos últimos 100 anos. Então isso ocorre. Só que ocorre seca num lado e em outra parte do planeta está chovendo demais, ou está tendo enchente. O que aconteceu no Rio Madeira? Só que em 53 eu não achei o dado das razões do Madeira, para ver se também era recorrente. Se seca aqui na região sudeste, seria a seca no Amazonas ou no Acre, e enchente na Europa. Mas existe essa correlação. Então essas enchentes ocorrem em regiões de baixa, ou zonas de baixa pressão, que causa, né, a convecção,
o efeito de ciclone, né? Esse ciclone que seriam chuvas ciclônicas, né? Que é zona de baixa pressão. E elas então se alteram de acordo com o quê? Com o combustível. E qual que é o combustível do nosso clima? Que ninguém falou aqui. Todo mundo preocupado com a série histórica, hidrológica, com regulamentação, crise, de aquecimento global, também falaram de sequestro de carbono. Quanto que a Terra recebe de energia por segundo vindo do Sol? Quanto que é a quantidade de energia que nós produzimos durante um ano? Dá para comparar uma coisa com a outra? A quantidade de energia? Então, se a quantidade de energia que nós recebemos do Sol em um segundo é maior do que a quantidade de energia que nós produzimos em um ano, qual que é o efeito da nossa energia ou da nossa emissão de carbono dentro da atmosfera que está aumentando essa temperatura? Será que não tem uma outra teoria que tenta explicar esse comportamento? Procurando na literatura outros artigos que falam desses efeitos José e Noé, colocou o escritor científico James Clegg: os efeitos Noé e José empurram para direções diferentes, mas se eles se somam, levam a isto: as tendências da natureza são reais, mas elas podem desaparecer tão rapidamente como apareceram. Os efeitos Noé e José são quase cíclicos, ou ocorrem em séries de tempo cíclico que se parecem, mas não são, porque eles não ocorrem em uma base previsível regular. Então não é 4 anos, de 4 em 4 anos da Copa, pode ser de 8, pode ser de 12 anos, alguma coisa parecida. Será que tem algum outro evento que tenta explicar esse comportamento natural do nosso clima? Em outros artigos, os rios da América do Sul e da África já apresentaram esse comportamento, como citado por Tutt e Clark em 1980, e Cornichon et al. Em 2001. Onde relataram que na América do Sul foi observado um aumento da vazão após 1970, enquanto que na África ocorreu o contrário. Tutt e Braga, em 2003, citaram que desde 1970, as regiões centro-oeste, sul e sudeste apresentaram vazão média cerca de 30% superior ao do período anterior. Segundo os autores, o aumento de vazões ocorre, pelo menos parcialmente, como consequência de um aumento simultâneo, mas menos intenso, das precipitações da mesma região no Brasil. Então nós temos períodos prolongados de precipitações acima da média, e depois períodos prolongados de precipitações abaixo da média. Então o que eu venho falar de risco para vocês, será que nós não passamos já por esse período de chuvas acima da média? E qual que é a previsão dos nossos próximos 30, 40 anos? Será que eles poderiam ser de precipitações abaixo da média? Por que o planejamento de longo prazo ele é importante? Porque no planejamento de longo prazo eu posso analisar diferentes cenários possíveis. Eu sempre vou analisar o cenário positivo. Eu falar, vamos ser otimistas, vamos projetar para o cenário positivo. Vamos simular um cenário positivo. Tem um cenário positivo, tem um cenário extremamente positivo, tem um cenário de normalidade, tem um cenário pessimista e tem um cenário extremamente pessimista. O que serve gerar cenários para fazer análise? Nós temos que verificar quais as respostas que os modelos podem nos dar e aí decidir pelo qual alternativa seguir. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós não dominamos o clima. Nós não temos esse controle. Nós estamos sujeitos aos humores do clima. E toda a produção agrícola depende disso, a geração de eletricidade depende disso também. A nossa atividade, quando a gente passa por um evento adverso, seja ela na cheia ou na seca, nós sofremos com isso, existem prejuízos, foi mostrado aqui. Então o planejamento ele tem que ser feito levando em considerações diferentes cenários para depois tomar uma decisão e vamos esperar que aconteça o melhor, mas nós temos que estar preparados para o pior e nós temos que aceitar o que é. Simultaneamente, em algumas regiões da África, o exemplo da Bacia do Congo e a África subsaariana passaram por períodos menos úmidos que os períodos anteriores, e o que ocasionou redução de vazões e cotas dos rios. Tutt e Braga, 2003. Já Tutt, 2001, dá como exemplo as diferentes variações observadas do Rio Paraguai e do Lago Vitória. A série de Ladário no Rio Paraguai apresentou cotas máximas anuais de 1900 a 1960, quando flutuou perto de 4 metros, enquanto que no período de 60 a 73 chegou um pouco acima de 2 metros, ou seja, foi menor. Depois de 74 a 2000, atingiu cerca de 5 metros. O Lago Vitória na África
o período dos níveis foi o oposto do rio Paraguai, cheia entre 60 e 63 e níveis muito abaixo do restante. Ou seja, há uma compensação do que acontece de um lado e do outro do planeta. Desculpa. Essa é uma série de precipitação da cidade de Campinas, do posto do IAC, tem mais de 100 anos, é desde 1886, uma das mais antigas que nós temos no país. E o que mostra aqui? Ele mostra que nesse período aqui de 35 a 70 foi o período que ocorreu as menores precipitações, pelo menos no IAC de Campinas. E esse comportamento explica um pouco essa observação da alteração da média, né? Da média do setor elétrico até 70 ser uma, e a partir da década de 70 ser uma outra, patamar acima. E começa a chover mais. Em 82 para 83 nós tivemos El Niño, que a precipitação foi o dobro da média. E quando você recupera o ACERES, em 93, isso aqui é o estudo do Cantareira, que nós estamos trabalhando também, passando por uma crise de abastecimento, né, por causa do Cantareira. O que aconteceu? No Cantareira foi um planejamento, ou não foi a falta de planejamento. Porque quando foi feita a verificação que estava chovendo mais, o sistema começou a produzir mais. Em 2003, quando ferramentas computacionais estavam disponíveis, foi recuperada por meio das precipitações a série de vazões anteriores até 1930, que nós temos a série recuperada, até 2003. E verificou-se que a média da produção do sistema aumentou. Então aumentaram a outorga de utilização do sistema. E começou a se tirar mais água do sistema. Que nesse período aqui, ó, do qual ele foi projetado, ele não garantiria. Começou a chover menos em 2013, 2014, o reservatório foi consumido em 1 ano e meio, porque 2010 para 2011 e 2009 para 2010 foram 2 anos de chuvas e tivemos enchentes. O reservatório encheu. E em 1 ano e meio ele esvaziou. Ele esvaziou por causa da operação. Estão tirando mais água do que é capaz de regularizar. Ele foi construído, ó, o período mais seco da história, que é usado como base no sistema elétrico, da década de 50, de 53 a 57, 52 a 57, não é isso? Então, o período mais seco. Isso já está registrado na nossa história. O que nós temos é falta de conhecimento dessa variabilidade natural. Fazendo um paralelo ao que precipitou das totais anuais, nós verificamos aqui, ó, de 1940 a 2011, essa curva em azul, que é mais recente, é de 40 a 75, ela tem de 10% a menos de produção, precipitação. Só analisando esse período da série. Esse é um artigo, e aqui a gente vai falar do aquecimento global, que eu acredito ser aquelas histórias dos monstros, né, mitológicos dos oceanos, que tem como alguma finalidade ou intenção geopolítica. Esse é um artigo que foi publicado, né, numa revista espanhola. Esse Miguel Guerreiro, ele é um geólogo, então ele trabalha, é um astrofísico, na verdade. Ele trabalha com os mínimos solares de Gleisberg, poderia afetar o aquecimento global se aproximam os tempos de frio ou de calor. Então não existe uma dúvida. Então existe grande parte dos cientistas que não acreditam na teoria do aquecimento global. Eles acreditam sim numa outra variação, que é uma variabilidade sazonal ou cíclica natural. Então atualmente, isso é o artigo 2009, quase todo mundo tem ouvido a falar sobre mudanças climáticas. Mas é possível que o dióxido de carbono não seja nossa maior ameaça, se a compararmos com o crescente envenenamento das águas, da terra, do ar e das substâncias estranhas, substâncias estranhas, obrigado, para os seres vivos. Então, nesse artigo, ele fala de 4 ciclos diferentes do Sol. Então, o Sol ele tem 4 tipos de atividades que são mais ou menos importantes, dependendo da curta duração dessa atividade. Então, essas variações na atividade solar foram estudadas por meio da análise de carbono 14. Isso conforta, já que nós não temos a medição da radiação solar só a partir da década de 70, quando se colocam satélites atmosféricos para medir isso daí, então essa informação também tem 44 anos. Então, nós temos um primeiro ciclo, que é o ciclo de Schwabe, de 1789 a 1875. Então, ele observou a aparição de manchas solares no ciclo de 11 anos. Esse ciclo está de 11 a 12 anos, que é o primeiro ciclo. O que nós vimos ali? A cada 3 copas, mais ou menos, nós temos uma crise, né? Cada 11 anos ou 10 anos nós temos uma seca. Então pode estar relacionado com esse ciclo. O mínimo de Schwabe é a Terra recebe menos ultravioleta do que leva a criar menos ozônio. Então, no mínimo,
desse período, ele é o quê? Ele consegue, como tem menos radiação ultravioleta, produz menos gás ozônio, então cai a quantidade de ozônio na atmosfera. Quando ele está no máximo dele, a produção aumenta de 1 a 2% em relação à média. Um outro ciclo, esse aqui é mais difícil de falar, Hallstatt-Zeit, também obtido com a análise C14. Então esse ciclo tem um período de 2.300 anos e o máximo deveria ser alcançado no ano 2.800. Aqui é quanto? 785 anos. E o seu próximo mínimo é em torno de 3.950. Está um pouquinho longe para a gente se preocupar com ele por enquanto. Então, atividade solar. Qual que é a quantidade de energia liberada numa explosão solar? Ele fala que as manchas solares são responsáveis pelo aumento da emissão eletromagnética que traz energia para a Terra. Então, quando há muita atividade com muitas manchas, existe o quê? Um aquecimento, uma maior emissão de energia. E quando ele está mais claro, quando tem poucas manchas, ele emite menos energia. Ele é mais frio. E existe então o ciclo dessa atividade solar. Então, nesse ciclo de Suez, também obtido com a análise do carbono 14, mostra a velocidade de mais ou menos 150 a 200 anos. Então, a cada 150 a 200 anos, nos encontramos num período de baixa energia, mais ou menos. E esse mínimo de Maunder, ele aconteceu em 1780, 1720. E nesse período, em Londres, se atravessava o Tâmisa a pé, porque ele congelava. Também se cultivava a uva na Inglaterra no período quente, no máximo medieval, que é próximo da temperatura que nós estamos aqui. Ó. Isso aqui é até 2009. Se plantava a uva na Inglaterra, o que não se planta agora, né? Não sei se agora planta ou não, mas esse período com certeza não, período de baixa não. Bom, o ciclo de Gleisberg, que é o mais importante, esse ciclo tem a duração de 80 a 90 anos. Ele foi descoberto em 1958, por coincidência, 58, encontraram o efeito José, o efeito Noé, e em 58 também, essa atividade do ciclo de Gleisberg, da atividade solar. E tem um efeito solar de amplitude, ele tem um efeito sobre a amplitude do ciclo de Schwabe, que é de 8 a 11 anos. Então, o máximo de Gleisberg ocorreu em 1984. Foi o primeiro de uma grande sequência de máximos relacionados com as fases zero do ciclo de 166 anos. Quase todos os mínimos de Gleisberg, depois dos anos 300 depois de Cristo, por exemplo, 1670, 1810, mínimos de Gleisberg, né? 1895, foram anos frios. Coincide com climas muito frios no hemisfério norte, enquanto que os máximos de Gleisberg ocorreram com climas mais quentes, como por exemplo 1130, que é o ótimo climático medieval. Então esse seria o ciclo de Gleisberg. Ele diz no artigo que em 2009 houve a inversão da polaridade desse ciclo, o que marca o início da reversão, da diminuição de ciclo. E esse mínimo de Gleisberg atingiria 2030. Ou seja, ao invés de estarmos indo para um aquecimento global, nós poderíamos estar indo em direção a um resfriamento, como era na década de 60. Se vocês procurarem no YouTube, os vídeos científicos da época, eles pregavam que uma nova era glacial. No final da década de 60, começo da década de 70, aí começou a esquentar. Que pode se representar isso aqui, ó, que começou a aumentar a atividade solar, aumentou a energia que chegou aqui e começa a aumentar a temperatura. E quando começar a diminuir, vai começar a diminuir a temperatura. Só que a Terra, ela é um corpo grande, para ela ganhar energia ou armazenar essa energia, ela tem um tempo, e depois para perder também, né? Ela tem uma certa resiliência, né? Que ela demora, ela tem uma inércia de acumular essa energia e depois perder quando a atividade cessa. O ano passado nevou no Brasil, 96 cidades. Quando que vocês tiveram outra notícia de neve no Brasil? Esse ano, o inverno no hemisfério norte foi um dos mais rigorosos dos últimos 50 anos. 52 impostos de cálculo foi o dia que minha irmã nasceu. Nevou. Então tem 60 anos, mais de 60 anos. Bom, é evidente que o Sol tem uma espécie de relógio interno
que se estabelece a duração de cada ciclo de atividade solar. Até agora, é uma incógnita o mecanismo desse relógio. O ciclo de Gleisberg explica o efeito José no clima da Terra. Se ele tem de 80 a 90 anos, e o José ele tem de 30 a 40 anos, que um sucede a outro, pode ser o ciclo inteiro de Gleisberg, que explica o período de máximas precipitações, ou precipitações acima da média, e um período longo de precipitações abaixo da média. Bom, o que devemos? Devemos esperar pelo melhor, né? Fazemos previsões, vamos esperar pelo melhor. Mas nós temos que estar preparados para o pior e aceitar o que vier. Então, com essas informações, ou com essa outra teoria da atividade solar definir o ciclo hidrológico, será que nós não temos que estar preparados para uma situação não de aquecimento global, mas de decaimento da precipitação durante os próximos 30, 40 anos? Qual esse vai ser o impacto na produção de energia hidrelétrica no Brasil? Será que nós não teríamos que prever no planejamento de longo prazo um efeito parecido? Se isso acontecer. E se eu for ficar preparado pelo modelo que tem, o modelo global lá do IPCC, que a nossa região vai aumentar as precipitações. Cadê as chuvas? Em vez de aumentar, elas caíram, faz 2 anos consecutivos. Nós temos o efeito El Niño, que está previsto com 70% de chance de ocorrer esse ano. Se ele acontecer, quando ele ocorre, a precipitação no sul do Brasil, no centro-oeste, sul do Brasil, no sudeste, as precipitações vêm acima da média. Mas a má notícia é que quando ocorre El Niño, o nordeste brasileiro sofre com estiagem, ou com seca. E quando vem o inverso, Lanina, chove no nordeste e seca no sudeste. Qualquer uma das duas, para a nossa situação no Brasil hoje, seria extremamente danosa. Porque se fosse o Lanina, continuaríamos com seca no sudeste e amenizaria o efeito de seca no nordeste. Se vier o El Niño, ameniza o nosso problema de falta de água e reabastece os nossos reservatórios, mas permanece a seca no nordeste. Então esse é a nossa fonte de energia que nós devemos incorporar nos nossos modelos. Muito obrigado.